Na América, cinema ainda significa Hollywood. Mas no começo ele era chamado de imagem em movimento, e Hollywood não existia. Tudo começou aqui na costa leste, nas proximidades de Nova York, por volta de 1890. Este registro do horizonte de Nova York foi filmado em 1903, um ano decisivo na história da indústria cinematográfica americana. Foi o primeiro ano em que foram filmadas mais ficções do que não ficção. Os filmes tornavam-se mais longos e os realizadores dispunham de mais tempo para contar uma história. Três companhias produtoras dominaram os primeiros anos da indústria americana: Edison, Biograph e Vitagraph. Entretanto, por volta de 1903, elas passaram a sofrer concorrência de outras companhias dos arredores de Nova York e Nova Jersey. A ideia de teatros que apresentassem apenas filmes tornou-se muito popular. Logo existiriam milhares de salas de exibição em todo o país, abastecidas pelas companhias da Costa Leste através de um elaborado sistema de produção e distribuição. Na virada do século, o dono dessa casa em Nova Jersey era muito rico e viria a ser a primeira lenda do cinema americano, Thomas Alva Edison. A fama e a riqueza de Edison vieram de seu trabalho pioneiro com a lâmpada elétrica, o fonógrafo e os filmes, como esse aqui. Uma única tomada de um evento real, atualidades, mostrada em pequenos visores em áreas de lazer e ao final de espetáculos musicais. O parque de diversões de Coney Island era o local ideal. Ninguém se preocupava com a narrativa. A novidade bastava. Essas tomadas simples podiam ser feitas por apenas uma pessoa. Mas o câmera de Edison, Edwin Porter, começou a explorar o potencial do filme para narrar uma história mais complexa. Nesse filme, ele usou a mesma locação em Coney Island, mas criou uma história simples com dois personagens. Era a velha história de dois caipiras, Ruby e Mandy, na cidade grande. E os atores de Porter atuariam no melhor estilo cômico. O filme é composto de tomadas simples, reunidas de maneira aleatória. Mas a técnica usada por Porter é a original. A graça está no corte brusco da locação externa, num parque de diversão, para um close-up no estúdio. No mesmo ano, Porter criou uma narrativa mais sofisticada, outra vez com locações reais. Apesar do alarme de incêndio ser real, ele finge puxar a alavanca, provavelmente para evitar que o alarme fosse de fato acionado. Mas Porter usou bombeiros de verdade em seu filme. A técnica de edição que Porter ajudou a inventar, às vezes parece estranha ao que estamos habituados. Quando os bombeiros escorregam pelo poste, demoram muito mais para chegar à próxima cena do que hoje em dia. No entanto, o cinema ainda estava aprendendo sua linguagem, juntando cenas para contar uma história. Feito 5 anos mais tarde, este filme possui um enredo parecido, mas com uma técnica mais evoluída.
A duração das tomadas torna-se compatível com a história e a duração do filme engana o relógio. Separando as imagens com cortes transversais, aumenta a carga dramática. Bombeiros eram um dos temas favoritos. Eles empolgavam, eram heróis populares. A polícia receberia o mesmo tratamento. Sendo assim, algumas das primeiras tomadas externas são de cavalos puxando carros de bombeiros em alta velocidade pelas ruas de Nova York. Os incêndios também eram excitantes, mas obviamente o enredo e o clímax não estavam garantidos. Se o espetáculo fosse suficientemente grandioso e longo, o cinegrafista faria várias imagens e depois as venderia como notícia. E caso não conseguisse imagens verídicas, ele simplesmente as forjaria. Quando da erupção de um vulcão na Martinica, a companhia de Edison construiu uma maquete com chamas pintadas. Essa cópia foi recolorida para manter o efeito original. A erupção forjada foi vendida como parte de um pacote que continha cenas reais da tragédia. O maior teste para os primeiros filmes de catástrofe foi em 1906, durante o terremoto de São Francisco. Os estúdios se deram bem. Não conseguiram filmar o terremoto, e sim os danos causados, sendo esse filme distribuído no mundo todo. A tragédia de alguns é o entretenimento de outros. O câmera da Biograph Dobson não estava contente com a realidade. Construiu uma elaborada maquete da cidade e depois ateou o fogo. O prefeito de São Francisco acreditou que aquilo fosse real. A Biograph nada alegou a respeito, mas é sabido que seu lucro foi de $35 mil. Dobson posou alegremente para uma foto publicitária. Os lucros obtidos com esses truques sensacionais animaram a Biograph. Quando uma mulher matou seu filho e foi condenada à morte, houve boatos da suspensão temporária da sentença. A Biograph explorou o caso de duas maneiras diferentes para assegurar o furo. Numa versão, a mulher era absolvida. Noutra, enforcada, como de fato foi. Os primeiros diretores reconstruíam a realidade muito à vontade e com pouco escrúpulo. Um estilo mais parecido com o que chamamos de documentário hoje em dia pode ser visto neste filme de 1906. Ele mostra lenhadores trabalhando. As tomadas cuidadosamente montadas trazem poesia a um modo de vida triste. Outro ramo que segue a linha dos documentários é dos filmes educacionais. Esta amputação foi feita para ser vista por estudantes de medicina.
assim como este exemplo de ataque epilético. Alguns filmes tinham aparência de espontaneidade. Uma das práticas do documentário é de forjar fatos para que pareçam reais. Os primeiros realizadores não tinham tanta prática quanto seus sucessores. Essas mulheres, com certeza, não ensaiaram o suficiente. Esses realizadores de documentários dignificavam sua obra ao chamá-la de um tratamento criativo da realidade. Às vezes, sou um tanto inocente, como o caso desses bebês tomando banho ao ar livre, porque provavelmente estava muito escuro para se filmar dentro da casa. Alguns desses filmes conservadores parecem ter funcionado em níveis diversos. Existe muito charme e alegria no passeio dessas garotas. Mas, chegando à praia, não há dúvida de que, para a época, elas eram bem assanhadas. Esta guerra de travesseiros foi filmada em 1897. Ela tornou-se tão popular que era comercializada para consumo caseiro em máquinas como esta Quinora. O comércio e o governo rapidamente perceberam como o filme cinematográfico poderia melhorar suas imagens. Em 1904, a companhia Westinghouse contratou a Biograph para fazer um filme de 25 minutos sobre suas instalações. Cada tomada, chamada por exemplo de armação em espiral ou tubo de drenagem, durava poucos minutos. Dizem que o filme impressionou até os japoneses. Hoje em dia, esse filme patrocinado pela Westinghouse tem seu valor como registro das condições de trabalho da época. Por exemplo, ninguém está vestido com roupas adequadas para trabalhar com metal fundido.
Esse filme de 1912 vendia o produto mais atraente de todos, o modo de vida americano. A mensagem básica era de que qualquer imigrante poderia tornar realidade o sonho americano. O filme também serviu como um meio de ressaltar os procedimentos de segurança introduzidos pelo patrocinador, a US Steel. A forma de documentário ainda agrada àqueles que têm algo a vender. Evidentemente, filmes autênticos e objetivos podem ser usados para dar credibilidade e promover vendas e o próprio governo. Quando esse filme foi lançado em 1912, cada cidade possuía seu cinema, chamado de Nickelodeon, casa de divertimento barato. Eram mais de 10 mil em todo o país. Nas grandes cidades, os Nickelodeon funcionavam 16 horas por dia com shows de meia hora. Para suprir a crescente demanda, uma complexa rede de distribuição foi criada. O filme, enquanto mercadoria, era comprado diretamente pelo produtor e depois alugado aos distribuidores. Os estúdios também tornaram-se maiores, conforme os filmes ficavam mais longos e as histórias mais complexas. O trabalho especializado logo desenvolveu-se. Maquiagem, figurinos, roteiristas e, é claro, câmera e diretor passaram a ter funções distintas. Nesta época, os grandes estúdios produzem cerca de 20 filmes por semana, todos com duração de 12 minutos. Nos anos precedentes à Primeira Guerra Mundial, Edison lidera os estúdios já estabelecidos contra as companhias recém-criadas, pois estas ameaçavam parte do seu lucro. Edison associa-se às principais companhias, bem como a George Eastman, que produzia película, e forma o cartel The Motion Picture Patent Company. Este cartel começa a controlar todos os setores da indústria cinematográfica, produção, distribuição e exibição. Eles é que expediam licenças para os exibidores e apenas vendiam equipamentos e película para quem fosse aprovado pela Patent Company. Os chamados independentes, homens como William Fox e Carl Laemmle, resistiram a esta jogada. Eles produziam a quantidade equivalente à metade da produção das companhias aglomeradas no cartel. Com toda essa nova indústria em risco, a guerra foi feroz. O campo de batalha ainda era na costa leste, em Nova York, e aqui em Fort Lee, Nova Jersey.
O estúdio independente de William Fox está à direita, mas os independentes eram molestados por membros da Patent Company. As armas usadas em ambos os lados eram comédias de perseguição e faroestes cada vez mais longos e sofisticados. Eventos patrióticos continuavam a ter boa bilheteria. Filmes sobre fatos reais não eram mais bem vistos. Repudiados pelo público e desprezados pelos exibidores, sobreviveram na forma de jornal de atualidades, mas acabaram por completo com o advento da televisão. Mas em 1911, um filme foi feito sobre a construção do Canal do Panamá, um projeto intimamente ligado ao presidente Teddy Roosevelt. O filme era em parte reportagem, em parte propaganda de um empreendimento americano. Devido ao fato de Edison e sua Patent Company estarem jogando pesado na costa leste, produtores independentes como Fox, Zucker e a Warner Bros. Cruzaram a América e foram para a costa oeste. Em 1911, o primeiro estúdio era construído em Hollywood. Logo em seguida, até companhias filiadas ao cartel seguiriam os passos dos independentes. A paisagem, o sol forte e ainda a proximidade da fronteira mexicana, caso tudo desse errado, transformou uma cidadezinha da costa oeste na capital mundial do cinema. De volta à costa leste, Edison e seu cartel passaram a sofrer ataques do público e a mudança das leis anti-monopólio aceleraram seu declínio. O pai da indústria cinematográfica americana não se perturbou. Para ele, o cinema não passava da última e mais lucrativa forma de se ganhar dinheiro. Edison era um daqueles homens decididos, assim como Campers, Henry Ford e Firestone dos pneus. Para a nova geração, Edison era o grande pai da livre iniciativa americana, que ainda batia o ponto nas suas indústrias em Nova Jersey. Atualmente, sua biblioteca é preservada como um memorial de um capitalista independente, inventivo, destemido e bem-sucedido. Um pai peculiar para uma nova arte. O sonho original de Edison, o de unir o seu fonógrafo com as imagens, foi consumado em 1913. Mas o som no cinema só seria comercialmente viável em 1927. Quando o cinema falado dominou a cultura popular, Thomas Alva Edison já não estava mais no mundo dos negócios cinematográficos. E em 1931, quando lhe perguntaram o que achava do cinema falado, Edison não pareceu interessado. What do you think of the sound pictures of today? Yes, what I think of the talking pictures? Yeah. Well, I don't know. I never heard of them.